Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, te convido a abrir as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 13. Louvado é o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Maxwell, que tem nos concedido esta oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande. Quantos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Poder sentar-se. Obrigado pela reverência, a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, sempre que nós estamos meditando na palavra do Senhor, estamos lendo, e a gente sempre procura, nós temos aprendido assim também com o nosso pastor, estar buscando significados de palavras para poder aplicar mais e compreender de uma forma mais adequada a palavra do Senhor. Nós podemos destacar neste versículo que Paulo escreve aos Romanos a palavra invocar e a palavra salvação. A palavra invocar, significado é chamar a atenção para si, com grande voz, ou seja, em alta voz, chamar a atenção para si, gritando, com voz alta, em busca de um socorro, ou em busca de uma solução para algo, alguma dificuldade, algum perigo que alguém esteja passando. E salvação também, o significado dessa palavra é resgatar do perigo, ou da destruição, é transmitir segurança, dar segurança para aquele que necessita estar seguro e entende desta necessidade. E o apóstolo Paulo, antes de chegar na conclusão deste capítulo, e a epígrafe deste capítulo diz que os judeus rejeitam a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, ele manifesta o bom desejo do seu coração, e ele expressa esse desejo do coração orando pela salvação de Israel. E Paulo dá testemunho também a respeito do zelo que os judeus, eles tinham ou têm ainda a respeito do mandamento de Deus para as suas vidas. Mas esse respeito, este zelo que os judeus tinham, e o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, era um zelo sem entendimento. Não havia entendimento a respeito do zelo sobre a lei do Senhor. E o apóstolo Paulo vai falar, prosseguindo, dizendo que eles, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o apóstolo prossegue no versículo 4, dizendo: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, a finalidade da lei, o propósito, o objetivo da lei é o Senhor Jesus Cristo. E meditando na palavra do Senhor, Rubem Amorese, escrevendo o comentário sobre a carta aos Romanos, ele vai falar a respeito desta situação, desta temática, dizendo que não estar aberta ao pecador a escolha de um modo particular ou alternativo de se chegar a Deus. Ao contrário, ele mesmo, o Senhor Deus, credenciou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador da humanidade. E embora Paulo reconheça o zelo dos judeus, ele lamenta que eles tenham rejeitado a justiça de Deus e estabelecido a sua própria. E isto implica em desprezo pela cruz, pela justiça que se realizou pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Judeus,
aqueles que entenderam a aplicação da lei de uma forma inadequada, colocando a sua cultura, colocando a tradição, colocando os seus costumes, até mesmo acima da justiça estabelecida por Deus. E então eles estabeleceram a sua própria justiça. E quando nós estabelecemos a nossa própria justiça, quando nós estabelecemos os nossos próprios meios, a nossa estrutura, nós estamos fadados a rejeitar a justiça de Deus sobre nossas vidas. E sobre isso, Isaías escreveu no capítulo 64, eu peço que coloque na tela, 64, e o versículo 6 até o versículo 7. O profeta Isaías falando a respeito da justiça do ser humano, a respeito da nossa justiça. Mas todos nós somos como o imundo, profeta dizendo a palavra do Senhor, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. O versículo 7, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Buscando a própria justiça não dá certo, e o apóstolo Paulo vai apontando, tratando deste assunto, deste tema. Então, a respeito desta situação, o apóstolo Paulo vai dizer que a finalidade da lei, o propósito da lei, o objetivo da lei é o Senhor Jesus Cristo. É nos levar a estar atento ao Senhor Jesus Cristo, nos levar a ver, a perceber, a entender, a receber ao Senhor Jesus Cristo. E também outro escritor, um outro teólogo que faz comentário sobre a carta aos Romanos, Charles Cranfield, faleceu em 2015, ele vai falar que a declaração segundo a qual Cristo é o alvo para o qual a lei sempre se orientou de fato, inteiramente apropriada, pois Cristo é de fato o seu alvo, o seu objetivo, o seu significado e a sua substância, e fora dele, ela não pode absolutamente ser corretamente entendida. A lei sem Cristo, fora de Cristo, ela é impossível de ser completamente ou corretamente compreendida. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito deste assunto. João capítulo 5 e o versículo 39, por gentileza, pode colocar na tela. Jesus Cristo vai falar a respeito das Escrituras e a respeito desse assunto. Jesus está falando ali aos judeus, ao povo que o estava seguindo, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo conclui dizendo: e são elas que de mim testificam. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é cristocêntrica. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus direciona para o Senhor Jesus Cristo. Então, a finalidade da lei, o propósito da lei é nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo. Não é a lei que salva, não é os nossos méritos, não é as nossas obras, não é as nossas forças que nos leva à salvação, mas o Senhor Jesus Cristo é quem nos salva. A lei só nos aponta para reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos pecados e assim olharmos para Cristo. Aleluia, glória a Deus. A lei, ela aponta para Cristo, ela aponta para as nossas falhas, porque somente Jesus Cristo, somente Ele é que pode redimir, somente Ele é que pode resgatar, só o Senhor Jesus Cristo pode libertar, só Ele que pode transformar e levar o homem arrependido e convertido, uma nova criatura aos céus. Aleluia. É através de Jesus Cristo. Aleluia.
A lei nos conduz a Cristo. A palavra, as escrituras do Senhor nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Nos leva a conhecer o propósito de Deus para a vida do ser humano. Aleluia. É através da palavra do Senhor. Aleluia. E quando então eu olho para a lei, quando eu olho para aquilo que está escrito na lei, é como se eu olhasse para um espelho. É como eu visse refletido no espelho a minha vida, as minhas condutas, as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus erros, os meus pecados. E começo então a entender as minhas incapacidades, aleluia. A fraqueza que há no ser humano, a incapacidade de determinar a sua salvação. A lei nos leva a refletir a respeito disso, através da palavra do Senhor. O propósito da palavra do Senhor é levar o homem a refletir sobre a sua falha, sobre as nossas fraquezas. Quando eu olho para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, aleluia. Nos constrange a ter uma vida justa, santificada, a ter uma vida na direção do Espírito Santo de Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos constrange a viver uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de renúncia, aleluia. Este é o propósito da palavra do Senhor. O fim da lei, o propósito é Cristo Jesus, aleluia. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a lei, nós começamos a compreender o risco, a compreender o perigo em que o ser humano sem Deus, o ser humano que não atenta para as coisas de Deus, o risco, o perigo iminente em que todos estão correndo. Há um risco terrível. E a palavra do Senhor aponta para que nós possamos compreender e entender o risco em que o ser humano sem Deus está passando. Aleluia. Começamos a entender o perigo eterno, o perigo da morte eterna, o perigo da separação eterna de Deus. E começamos a ver que não há nada que eu possa fazer, não há nenhuma ação que eu possa fazer que vai me levar a ter salvação. Não adianta subir escada 300 degraus de joelhos. Não adianta se sacrificar às vezes com aquilo que não leva a Deus, as coisas de Deus que não vai levar. Não adianta outro caminho a não ser a Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos leva a este entendimento de compreender que nós somos necessitados da mão poderosa do Senhor para nos resgatar, para nos livrar, para nos transformar, para nos livrar da condenação eterna. É o propósito da lei. O apóstolo Paulo diz que através da lei é que tomou conhecimento do seu pecado. É como se alguém estivesse cometendo algo absurdo, mas ninguém avisasse para dizer: olha, isso que você está fazendo vai te levar à destruição, vai te levar à condenação eterna. E o propósito da palavra do Senhor é levar o homem a reconhecer as suas falhas. É por isso que a Bíblia diz que o príncipe das trevas deste século cegou o entendimento. É por isso que você passou muitas lutas, muitas batalhas para poder chegar aqui na igreja esta noite, porque o inimigo tenta impedir você de ouvir a palavra do Senhor. Mas Deus quebrou os laços, quebrou as correntes e te traz aqui esta noite. Talvez você está assistindo esta live, esta transmissão, mas muitos impedimentos tentaram te impedir esta noite de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, mas Deus quebrou o laço, quebrou o impedimento, e você está ouvindo a poderosa palavra do Senhor para te dizer esta noite: há esperança para você, há solução para o teu problema, há uma saída para a tua vida. Aleluia.
É preciso entender, compreender a nossa necessidade, compreender que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer, aleluia. E a palavra do Senhor diz ainda, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram. Não há nenhum ser humano que não tenha pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, afastados, tirados da presença de Deus por causa do pecado. O pecado distancia o homem de Deus, e quando falo homem, é a humanidade. O pecado distancia o homem e a mulher da presença de Deus. Vai levando cada vez mais para distante de Deus. E a consequência de viver longe de Deus, longe do Senhor, é a condenação eterna. Viver eternamente longe do Senhor, aonde não há mais consolo. Lá na eternidade com Deus não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas distante de Deus não haverá mais consolo, não haverá mais conforto, não haverá mais solução. Lá o homem vai clamar a Deus, vai orar a Deus, mas no momento errado. Nós vemos isto na história do rico e de Lázaro, que aquele homem rico que havia desfrutado da riqueza de Deus, mas desprezado a palavra de Deus, ele morreu. E ele foi levado ao Hades, estava lá em sofrimento, e ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar a Deus, mas no lugar errado, na hora errada, no momento em que não havia mais solução, não havia mais saída para a sua vida. E o tempo oportuno que Deus dá para mim e para você, a oportunidade que o Senhor dá para mim e para você, é de saber que o propósito da lei, o propósito da Escritura é Cristo Jesus, para a justiça de Deus, de todo aquele que crê. É através da palavra de Deus que nós tomamos conhecimento, tanto da condenação eterna, mas também tomamos conhecimento da vida eterna com o Senhor. É através da palavra de Deus. Não há um outro meio, não há um outro caminho. Jesus Cristo falando aos discípulos e falando a nós esta noite, através da sua palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por Ele. Não há um outro meio, não há um outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. A lei aponta as nossas falhas, os nossos pecados, mas também na palavra do Senhor há uma palavra de esperança, há uma palavra de restauração, há uma palavra de perdão, há uma palavra de conforto aos nossos corações, aleluia. Foi lido aqui esta noite: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aleluia. Quem está distante do Senhor vive uma vida de sofrimento, vive uma vida talvez pensando que não há mais solução, mas a palavra do Senhor está sendo dita esta noite. Tantos louvores que foram ministrados aqui esta noite, de esperança na eternidade, de esperança na presença do Senhor. Você só não vai para lá se você não quiser. A porta está aberta, aleluia. Basta você tomar uma decisão, aleluia. A esperança para a tua vida, a esperança para o teu caminho, aleluia. É o propósito da palavra do Senhor, levar ao entendimento, ao conhecimento das coisas de Deus, aleluia.
Então quem está em perigo, quem está em risco, quem está se sentindo inseguro, qual que é a ação que nós fazemos? Quando nós estamos em risco iminente, nós pedimos socorro. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, passando à beira do abismo, quando nós estamos numa estrada distante que acontece algo, nós procuramos um meio, um socorro, para nós podermos achar uma solução. Um ambiente que possa nos proporcionar segurança. Então, através da palavra de Deus, através da lei, nós começamos a compreender que sem Deus, sem a direção de Deus, estamos correndo um risco, estamos à beira do abismo, estamos na iminência, sendo acusado 24 horas por dia, na iminência da condenação eterna, e entendemos que precisamos de socorro, necessitamos de uma mão estendida. E quando olhamos para no sentido espiritual, nós não vemos ninguém que é capaz de fazer isso a não ser Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário, aleluia. Mas para pedir socorro, a pessoa tem que entender que precisa de socorro. Tem pessoas orgulhosas que passam por tantas dificuldades, em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido físico, material, mas tem um orgulho muito grande dentro do seu coração. Esse orgulho precisa ser quebrado em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus fala aos corações, precisa ser quebrado, aleluia. Tem pessoas que às vezes ouvem a palavra de Deus dizendo, olha, o caminho é Cristo, a direção é isto, mas às vezes o orgulho diz, não, eu vou seguir o caminho do meu pai, o caminho da minha mãe, e assim vai progressivamente. O orgulho o impede de se render a Cristo, impede de render a Cristo e voltar-se para a cruz de Cristo. Para pedir socorro, somente aqueles que entendem que necessitam de socorro, que precisa de socorro, e dependendo da situação que a pessoa se encontra, existem diversas maneiras de pedido de socorro. Dependendo da situação em que a pessoa está passando, aquele socorro vem através de gritos de desespero, prantos, choros. Depende da situação em que a pessoa se reconhece como ela está. Será que tem alguém aqui esta noite que reconhece a sua situação que você está passando? Como será o seu grito, como será o teu pedido de socorro diante do Senhor? Será com gritos, com prantos, com choros, com humilhações aos pés do Senhor? Depende do nosso reconhecimento. Conforme nós vamos reconhecendo as nossas limitações, o nosso perigo que estamos passando, é a intensidade que nós buscamos a Deus, é a intensidade em que nós clamamos ao Senhor, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele não fala que é aquele que invocou, ele não fala que é aquele que invocará, não, aquele que invocar. É um ato contínuo. Eu preciso do socorro do Senhor todos os dias. Eu preciso do Senhor todos os dias. É por isso que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs, e são as causas de não sermos consumidos, aleluia. Todas as manhãs nós necessitamos da mão estendida do Senhor sobre as nossas vidas.
Se não fosse o Senhor que estivera conosco, se não fosse Deus na minha vida neste dia, o que seria da minha vida? A palavra do Senhor diz que já teríamos sido tragados vivos pelo inimigo de nossas almas. Então todos os dias nós precisamos invocar o nome do Senhor. Todo aquele, é todo, não é só a metade, não é 30%, não é 40%, é todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Todo aquele que invocar. E invocar, então, nós falamos que é chamar a atenção de alguém para si. É eu chamar a atenção de alguém para a minha situação, para o perigo que eu estou correndo. E então eu grito, eu clamo, eu choro, dependendo da situação que eu estou passando. Eu chamo a atenção de alguém. E para ilustrarmos, nós temos muitos personagens bíblicos que chamaram a atenção de Jesus Cristo de maneira bem diferente, de maneiras diversas. Chamaram a atenção de Jesus Cristo. Eles passavam pelas mais diversas situações e chamaram a atenção de Cristo, ou seja, invocaram. Fizeram com que o Senhor Jesus parasse a caminhada e mandasse chamar. É o caso do cego de Jericó. Jesus passava pela cidade de Jericó, o cego Bartimeu, sabendo que Jesus estava ali passando, ele então clama. Ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, clamando pelo seu nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Ele necessitava da atenção de Cristo, porque ele não conseguia ir até Cristo. A multidão mandava que ele calasse, não estava interessado na solução do seu problema, mas ele clamava ainda mais: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia. Chamou a atenção de Jesus para ele. Todo aquele que invocar, aleluia. E Jesus respondendo: o que queres que eu te faça? Ele precisava ter visão, e Jesus deu visão e salvou ele, e de repente, imediatamente, ele foi curado, colocou-se de pé e seguia Jesus pelo caminho em direção a Jerusalém, aleluia. Mas ele chamou a atenção de Cristo através do seu clamor. É preciso invocar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Jairo, que estava com a sua filha enferma à beira da morte, quando ele tem a notícia que Jesus está chegando ali no lago da Galileia, ele corre ao encontro de Jesus e ele prostra-se aos pés do Senhor e o adorando clama. É um clamor diferente, é uma invocação diferente. É uma invocação particular. Ele prostra aos pés de Jesus e o adora. Ele glorifica a Jesus primeiro, ele exalta ao Senhor primeiro, e então ele apresenta a sua situação. E Jesus vai caminhando em direção à casa de Jairo, e de repente mais alguém passava por uma outra situação difícil. Uma mulher que tinha há 12 anos, a idade da filha de Jairo, padecia de um fluxo de sangue. Não sabemos se Jesus passava na frente da casa dela, ou se ela saiu e foi ao encontro de Jesus na chegada. O certo é que ela não perdeu a oportunidade, e ela prostrou-se aos pés de Jesus. Se tão somente eu tocar na veste, na orla da sua veste, eu serei curada, aleluia. E ela tocou, e imediatamente ela foi curada, aleluia. Jesus disse: alguém me tocou.
Ela não gritou, mas o pranto, o desespero estava no seu interior. Não precisou sair palavras, porque Deus entende, Deus sonda os corações e sabe o que cada um de nós passamos, a nossa necessidade. Ana necessitava de um filho e ela clamou ao Senhor, mas clamou diferente. Só movimentava os lábios, não saía som na sua boca, mas no seu coração ela estava invocando ao Senhor, estava buscando a atenção do Senhor. Talvez você chegou aqui esta noite, não tem força para levantar a tua voz. No teu coração está clamando, buscando a atenção do Senhor. Deus está olhando para ti neste momento, aleluia. A mão do Senhor está estendida, aleluia, para curar, para restaurar, para repreender a obra do inimigo que tem sido feita na tua casa, na tua família. O laço será quebrado, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, invoque a presença do Senhor, repreenda a ação maligna. Chame a atenção do Senhor para ti. Chame a atenção do Senhor para a tua casa. Chame a atenção do Senhor para a tua família. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Uma outra mulher, a mulher Ciro Fenícia, ela estava também com um problema na sua casa. Jairo estava com um problema na sua casa. A filha estava enferma. A mulher Ciro Fenícia também estava com um problema na sua casa. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E ela, sabendo a história de Jesus, que Jesus já havia expulsado uma legião de demônio, aquele endemoniado gadareno que queria seguir a Cristo, Jesus diz: não venha comigo agora, mas volte para os seus e conte quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E ele anunciou, ele fez aquilo que o Senhor ordenou. E aquela mulher, sabendo que Jesus tinha e tem poder nos céus e na terra para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar, para restaurar e para salvar. Quando ela vê Jesus passando naquela região, ela sai correndo atrás, gritando, chamando a atenção do Senhor. Ela grita desesperadamente: Jesus, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela sai gritando atrás de Jesus Cristo, ao ponto daqueles que estavam com Jesus dizer: Senhor, despede ela, porque ela grita desesperadamente, porque ela sabia que ali tinha a solução para o seu problema. Ela buscou chamar a atenção do Senhor para a sua vida, aleluia. E Jesus fala aquela frase, aquelas palavras que muitos não compreendem. Jesus diz: olha, não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Ela, entendendo a sua necessidade, ela humilha-se ainda mais aos pés do Senhor. Mas Senhor, ela não se exaltou, ela não gritou, ela não disse: olha, mas eu vim atrás de uma solução e a palavra que Ele me dá é esta. Mas ela sabia que estava na presença daquele que pode solucionar todos os problemas. E ela se humilha ainda mais: sim, Senhor. Mas das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos também se alimentam. E Jesus Cristo diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Mas ela chamou a atenção do Senhor para a sua causa, aleluia. Como que você está chamando a atenção do Senhor para a tua causa? Será que
Você tem compreendido que precisa do Senhor Jesus Cristo lá na tua casa? Será que você tem compreendido que só o Senhor Jesus Cristo pode restaurar a tua vida? Chama a atenção do Senhor para a tua situação. Se humilha na presença do Senhor, aleluia. Quebranta o teu coração, deixa o orgulho de lado, deixa a tradição de lado, deixa o passado para trás. Eis que Cristo faz tudo novo. Eis que esqueço-me das coisas que para trás fico e olho prosseguindo para o alvo, caminhando em direção a Cristo, aleluia. Esqueça o que para trás ficou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo, aleluia. Deus te dará uma oportunidade de ser uma nova criatura, mas é preciso chamar a atenção do Senhor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nicodemos chamou a atenção de Cristo de uma forma diferente. Quis debater com o Senhor. E Jesus disse: Nicodemos, você é mestre em Jerusalém, você conhece a palavra de Deus. É necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu, mas Jesus diz: é preciso ter uma nova vida. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, aleluia. Ele faz tudo novo. Ele vira a tua página que foi mal escrita, porque você não tinha conhecimento da palavra de Deus. Você escreveu tudo errado, talvez até agora, mas Deus quer te dar uma página nova, em branco, para você escrever uma nova história na tua vida. Uma história de vitória, uma história de alegria, uma história de restauração, que alguém vai olhar para você e dizer: não, não é mais ele, é uma nova vida, aleluia, glória a Deus. E eu te convido a estar em pé neste momento. Louvado é o nome do Senhor. Mas para invocar o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é o resultado, é o propósito. Mas para invocar o nome do Senhor é necessário crer, é necessário ter fé, aleluia. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, aleluia. Deus está desenvolvendo fé no teu coração esta noite, porque a palavra do Senhor diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. É preciso ter fé. Para chamar a atenção de Cristo para a tua vida é necessário ter fé, aleluia. É necessário crer que Jesus Cristo é o Senhor. É necessário crer que só há salvação em Cristo Jesus. E a partir desta fé, você vai invocar, chamar a atenção do Senhor para a tua vida, para a tua causa e para a tua situação. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que entendeu que precisa chamar, ter a atenção do Senhor para a tua vida, para solucionar algo, para restaurar a tua vida, venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele restaura, Ele te põe de pé, aleluia. Ele nos tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e o charco de lodo fede, é um fedor terrível. Mas Ele nos tirou daquele charco de lodo em que não temos firmeza e nos colocou numa rocha firme. E Ele quer te tirar também esta noite. De repente você tem tido uma vida destruída, uma vida de vergonha, mas Deus quer te tirar esta noite e te colocar numa rocha firme, aleluia. Quer restaurar teus planos, tua família, quer te dar uma nova esperança, uma nova vida em Cristo Jesus. Tem alguém aqui esta noite que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus?
Ou alguém aqui esta noite que ainda não tomou a decisão por Cristo Jesus e entende que precisa chamar a atenção do Senhor, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha. Não perca esta oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É tempo, estamos no tempo de buscar ao Senhor. Esta porta da graça vai se fechar. Em breve vai se fechar. E somente aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Somente aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um ato contínuo, negando a si mesmo todos os dias, carregando a cruz e seguindo a Cristo, caminhando com Cristo em direção aos céus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Que esta palavra fique guardada no teu coração. Chame a atenção do Senhor para a tua vida. Procure chamar a atenção do Senhor para a tua vida. Glória a Deus. Temos um jovem aqui reconciliando com o Senhor. Entendeu que precisa chamar a atenção do Senhor para si, para a sua vida, para a sua causa. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, está quebrando neste momento toda corrente de pecado, toda corrente de aprisionamento maligno, toda ação maligna está sendo desfeita neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo de vitória virá, aleluia. Estenda assim as suas mãos. Bendito e soberano Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estes momentos que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Oh, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E tem gente vindo ainda, você pode vir. Louvado é o nome do Senhor. Chame a atenção do Senhor para a sua causa. Não perca tempo, não perca a oportunidade, Senhor. Pai eterno, aqui estão esses jovens que chamam a atenção do Senhor para as suas vidas. Entra, Pai, entra com solução, entra com restauração. O Senhor sabe a luta, o Senhor sabe, ó Pai, o desejo do coração. Perdoa, Senhor, repreende todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.